Olá, bom dia. O programa Cidade Aberta recebe hoje o secretário de Administração, Sérgio Kuroki Takeshi. Sérgio, bom dia. É um prazer tê-lo novamente aqui. Vamos tratar dos assuntos, né? Cine, bom dia. Bom dia, caros telespectadores. É um prazer muito grande estar novamente aqui, né, para poder trazer mais algumas informações para a nossa população. Sérgio, a Prefeitura está implantando um novo tipo de avaliação para os servidores? Como é que é essa questão? Cine, há uma necessidade, né, através de uma solicitação do senhor prefeito Antônio Silva, para que os trabalhos, né, que a Prefeitura faz para o atendimento da nossa população sejam trabalhos, né, de qualidade e com a maior rapidez possível, né? Mas para que isso aconteça, há um conjunto de fatores que nós temos que adotar para que possamos efetivamente, né, realizar. Por exemplo, o investimento em tecnologia, como nós já dissemos na nossa entrevista anterior, né? A capacitação dos nossos servidores e esta questão que nós estamos comentando hoje, que é a avaliação dos servidores, né? Nós queremos saber se os nossos servidores estão desempenhando as suas atribuições com qualidade. Tá, mas já existem algumas avaliações na Prefeitura, não existe? Sim. Nós temos hoje previstas em lei 4 avaliações, né? A primeira avaliação é a avaliação que é feita quando o servidor faz um concurso público, ele é aprovado no concurso, ele é nomeado e entra em exercício, né? A partir do momento que ele entra em exercício, essa avaliação é feita durante 3 anos e se o servidor obtiver uma pontuação mínima necessária, ele é aprovado e, obviamente, ele vai passar a ser um servidor estável. Sim. O segundo tipo de avaliação é a avaliação feita para os servidores contratados. São poucos na Prefeitura, mas nós temos aí, né, um percentual pequeno e esses servidores são avaliados periodicamente. São contratos curtos, né, contratos em média de 1 ano. E o terceiro tipo de avaliação é a avaliação feita para os servidores designados. Exemplo, os agentes de combate a endemias. Esses agentes também são nomeados, mas não são concursados, e eles, durante, né, a vida laboral deles, eles têm ali uma avaliação do seu desempenho. E um quarto tipo de avaliação é a avaliação potencial de desempenho. É essa que nós estamos hoje trazendo aqui ao conhecimento, né, seu aí da população e também dos servidores. O que é essa avaliação potencial de desempenho? Bem, essa avaliação, resumidamente, ela consiste no seguinte: a cada 5 anos, o servidor, né, vai ter agregado no seu salário base 5%. Acontece que a lei prevê que nesses 5 anos, durante esses 5 anos, esse servidor tem que ser avaliado, né? E essa avaliação é efetuada anualmente. E existe todo um regramento, né, para essa avaliação. E o servidor que obtiver durante esses 5 anos, esse ciclo, né, no mínimo 70 pontos, aí ele vai poder receber esses 5%, né, de acréscimo no seu salário base. Então, ou seja, aquele servidor que aperfeiçoar, que se aprimorar, mas ele vai ter um retorno financeiro, inclusive. Sim. Na verdade, nós estamos tratando aqui de um percentual, né, que é concedido para ele nesses 5 anos. Agora, existem também outros tipos, né, de acréscimos, né, que ele consegue, por exemplo, o anuênio, né? Quando chega no início do ano, né, por exemplo, em 2019, no início de 2019, obviamente haverá uma negociação, né, talvez o sindicato, o senhor prefeito, né, os servidores, e normalmente a administração aqui de Varginha, né, o prefeito Antônio Silva, tem feito a reposição conforme a inflação anual, né? Mas fora dessa reposição, dessa inflação anual, fora do anuênio, fora de alguns outros acréscimos que o servidor tem no salário, essa gratificação de desempenho, né, ela é fundamental. Por quê?
Porque através dessa gratificação de desempenho, nós vamos medir o quê? A qualificação do servidor, quer dizer, a qualidade do serviço que ele está prestando. Será que ele está prestando um serviço de qualidade, um serviço a contento, né, que possa satisfazer a nossa população? Então, é isso que nós faremos. E o faremos com muita tranquilidade, sabe, Niei? Porque, na verdade, haverá uma avaliação em que os próprios colegas servidores, né, é quem farão essa avaliação. Então, na prefeitura, nós temos supervisores, CPCs, que são os nomeados, né, em cargos de livre nomeação e exoneração, cargos de confiança que nós falamos. E aí é uma escada, né? O prefeito irá avaliar os secretários que são de carreira, os secretários irão avaliar os CPCs, né, que são de carreira, os CPCs irão avaliar os FGs que são de carreira, e obviamente todos os FGs são de carreira, e os FGs é quem vão avaliar todos os seus subordinados. Isso totaliza um quantitativo de aproximadamente 2.770 servidores. Então, ou seja, pelo que eu estou entendendo, essa avaliação então vai acabar sendo quase que diária. Sim, inclusive nós fizemos na semana passada uma capacitação para que esses avaliadores, né, sejam preparados quando da avaliação. Essa avaliação será implementada a partir do ano que vem. Mas já estamos preocupados, né, em dizer para os nossos avaliadores como é que vocês vão fazer essa avaliação. Essa avaliação tem que ser feita, primeiro, com muita impessoalidade, né, segundo, com muita imparcialidade. Então, eu não posso chegar, eu tenho brincado com o pessoal, dizer, ó, eu não posso avaliar o fulano ou a fulana pelos belos olhos, né? Não posso também avaliar porque eu tenho um problema pessoal qualquer com aquele servidor, né? Eu tenho que avaliar levando um contexto, né, de algumas questões. Vou citar aqui um exemplo, por exemplo, o servidor é assíduo no seu horário de trabalho, né? O servidor cumpre os seus deveres, né? Como é o relacionamento interpessoal desse servidor com os demais colegas? Então, são quesitos como esses que vão ser avaliados. Perfeito. Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Já estamos de volta com o programa Cidade Aberta e nesse bloco eu gostaria, Serginho, de voltar ao seguinte. Você citou uma capacitação que foi feita. Como é que foi feita essa capacitação? Como é que é essa questão? Assim, Ney, nós temos na prefeitura hoje aproximadamente 2.770 servidores para serem avaliados. Sim. Né? Então, vou repetir novamente como é que funciona essa graduação de avaliação. Sim. Né? E diga-se de passagem, são somente os servidores efetivos. Ou seja, o cidadão que fez um concurso público, né, foi nomeado, tomou posse, passou pelo estágio probatório de 3 anos, que é o primeiro tipo de avaliação que eu citei anteriormente, sim, e que está estável. Então, a partir desse momento que ele adquire estabilidade, aí é que ele vai ser avaliado, né, com essa avaliação de potencial do seu desempenho durante o resto da sua vida laboral, enquanto ele estiver na prefeitura como servidor público, sim, municipal. Né? Mas há uma escala aí, ou seja, os secretários municipais irão avaliar os seus subordinados, que são os seus cargos de confiança. Mas os secretários, desculpa interromper, os secretários é os que são de carreira ou os secretários em geral? Não, os de carreira e os não de carreira. Ah, tá. Né? Eles vão simplesmente fazer o quê? Eles têm os seus subordinados e dentre esse grupo de subordinados, eles têm um pessoal que é de carreira, né, e um grupo que não é de carreira. Ele vai avaliar somente aqueles que são de carreira. Tá? Bem, abaixo, nós temos os CPCs, são os cargos de confiança que estão abaixo do secretário. Esses CPCs irão avaliar os seus subordinados, que normalmente são os FGs, os servidores que detêm função gratificada. Então, esses CPCs, cargos de confiança, vão avaliar todos os FGs. Por quê? Porque todos os FGs são servidores efetivos. Tá? E esses FGs, né, são servidores de carreira que detêm alguns grupos, né, que ele comanda. Esses FGs vão avaliar o restante dos servidores.
Então, na verdade, nessa nossa capacitação, o nosso principal foco foram esses FGs. Por quê? Porque esses FGs é quem vão avaliar aproximadamente 2.400 servidores. Há uma responsabilidade muito grande nisso daí. Então, nós o capacitamos, por exemplo, prestando algumas informações a esses FGs, né, da questão de, como eu disse anteriormente, eu não vou avaliar o servidor pelos seus belos olhos, né? Também muito menos avaliar porque eu tenho algum problema pessoal. Eu tenho que avaliar com muito critério. E esses critérios, eu tenho dito, são critérios principalmente da impessoalidade, né, imparcialidade e com muita, né, vamos dizer assim, com muito bom senso. Né? E avaliar as pessoas é extremamente complicado. Né? E principalmente eu avaliar os meus colegas que estão ali no dia a dia de trabalho. Né? Então é uma situação bastante complexa e por isso que nós estamos tendo todo esse cuidado. Mesmo porque, após a avaliação, pelo pouco que eu sei disso, o servidor tem direito ao contraditório, caso ele não concorde com o que está... Tranquilamente. Nós temos recebido, Nier, muitos questionamentos. Inclusive, nessa nossa capacitação, nós deixamos um canal, né, para que esses servidores que vão avaliar entrem em contato conosco para tirar as dúvidas, sanar todas as dúvidas possíveis e fazer uma avaliação correta. Primeira questão, existe uma ficha de avaliação que se chama FAAP, e essa ficha é uma avaliação que a chefia tem que ir fazendo durante a vida laboral daquele servidor. Então, se eu vou avaliar aquele servidor no ano que vem, eu já tenho que ter esse histórico desse servidor todo preenchido. Então, se eu tenho um problema qualquer, né, que eu entenda que aquele servidor cometeu uma determinada falta qualquer, né, ele tem chegado contumazmente atrasado no trabalho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que anotar nessa ficha. E o ideal é que, após a anotação, eu já entre em contato com esse servidor, né, e vamos sentar, vamos bater um papo com esse servidor. Escuta, o que está ocorrendo? Você tem chegado contumazmente atrasado, né? O seu horário de trabalho é 7 horas, 8 horas da manhã, está acontecendo algum problema? E discutir com o servidor e, de repente, levar até a discussão do grupo dele. Né? Porque eu já tive casos, na época em que no meu trabalho anterior eu fazia avaliações, o servidor, olha, Sérgio, eu estou com um problema muito sério, eu moro muito longe, né? Ou eu resido numa outra cidade, venho aqui para o trabalho todos os dias, eu não consigo chegar no horário por problema de horário de ônibus, ou problema de trânsito, ou qualquer coisa assim, eu tenho que deixar um filho na escola, então eu tenho que saber entender essa situação. Então, eu posso discutir a situação do servidor e tentar resolver com ele aquele problema, ou então, de repente, chamar um grupo de pessoas, né, que eu atuo ali como gestor e dizer, olha, vamos resolver o problema do nosso colega aqui? Então, esse é o objetivo. Né? Mas nessa ficha que eu comentei aqui, essas anotações têm que ser feitas diariamente, né, mensalmente, semestralmente, e aí ao final daquele ciclo, que é o final do ano, ele poder ter o histórico daquele servidor e fazer a avaliação. Uma outra questão importante, cada anotação que eu fizer nessa ficha, eu tenho que ter a anuência do servidor que está sendo avaliado, porque senão nós temos que ter o contraditório. Né? Então isso é muito importante, isso também tem sido muito questionado conosco. Perfeito. Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. O programa Cidade Aberta está de volta, hoje conversando aqui com o secretário de Administração. Serginho, nós falamos no bloco anterior a respeito da ficha de avaliação, da capacitação que teve e das principais dúvidas dos servidores, porque é um assunto que gera dúvida, né? Nier, realmente é um assunto que gera muita dúvida, né? Gera muita dúvida, muito temor por parte das pessoas que vão ser avaliadas, muito temor também das pessoas que vão avaliar, né? Que é o que eu disse no início aqui. Avaliar as pessoas é extremamente complicado. É espinhoso. Né? É espinhoso, né? É difícil. E a nossa grande preocupação é nesse sentido.
porque nós vamos ter que, por exemplo, né, desenvolver um sistema, né, um programa, para que faça isso não manualmente, mas que seja feito via web, via internet, o preenchimento dos formulários. Tá? Nós vamos ter que ter algumas pessoas disponibilizadas para executar esse trabalho. Né? Nós vamos ter que dar ali um enfoque no nosso RH para que ele tenha condição de fazer essas avaliações, né? E de ajudar, né, esses servidores que vão fazer essa avaliação, de analisar recursos, entre outros trabalhos. Mas nada disso adiantaria se nós temos um sistema funcionando, pessoas que dêem esse suporte, se as pessoas que efetivamente forem realizar essa avaliação não estiverem preparadas. E essa preparação, Niei, eu tenho dito que é do servidor que vai avaliar, né, aquele que detém um certo grupo ali que ele faz a gestão, e das pessoas também que vão receber essa avaliação. Né? E é muito difícil a gente dar feedback e receber feedback. Né? Mas também tem dito que essa ferramenta vai ser uma grande oportunidade para que os servidores, tanto aqueles avaliadores como aqueles que vão receber a avaliação, tenham a oportunidade de quê? De sentarem juntos, né? De dialogarem e trazer os seus problemas à tona. Certo? E avaliar as pessoas ainda tem um contexto ainda mais complicado ainda, porque eu brinco com as pessoas, cada um é cada um. Né? Imagina, Niei, se todas as pessoas fossem iguaizinhas, né? Isso é complicado. Seria muito complicado. Então, as pessoas são diferentes. As pessoas têm problemas diferentes. Né? As pessoas têm visões diferentes das coisas. Então, de repente, uma avaliação que eu entenda aqui que o servidor não está atendendo, né? De repente, na visão de um outro colega, pode ser que ele, não, esse servidor me atende sim. Eu acho que está bacana, né, o trabalho que ele está realizando. Então, por isso que não é uma coisa numérica, né? Eu dizer assim, olha, é 8 ou 80, 2 mais 2 é 4. Não. Na avaliação, 2 mais 2 costuma ser 5, costuma ser 3, sabe? Então, é muito difícil. E aí a importância da participação do grupo, porque eventualmente nós podemos ter em algum departamento servidores que não são de carreira avaliando servidores de carreira. Né? Justamente. É o que eu disse no início aqui. É fundamental o diálogo. Porque nós temos uma mistura aqui de servidores de carreira, que é a grande maioria esmagadora, né? Mas nós temos também um grupo de servidores que não são de carreira, são os de livre nomeação e exoneração, os cargos de confiança, por exemplo. Né? Então, esse cuidado que nós temos que ter, quer dizer, de capacitar esses servidores, todos, né? Mas dar um enfoque também para esses servidores que não são de carreiras, da responsabilidade que eles têm que ter, né? De, por exemplo, ter essa ficha de avaliação diária, semanal, quinzenal, mensal, toda preenchida, para que ele possa efetivamente fazer uma avaliação quando chegar aquela data da avaliação. Porque no dia que chegar a data de efetivar a avaliação, ele simplesmente vai marcar o X, a assiduidade, né, comportamento, quer dizer, relacionamento interpessoal, etc. Então, ele tem que ter isso tudo pronto. Né? E vou enfatizar mais uma vez aqui, Niei, não pode ter questão pessoal nisso daí. A avaliação tem que ser extremamente impessoal, né? E muita imparcialidade. E muito bom senso. E a avaliação é processo, né? Começa no dia a dia para poder chegar lá. O que eu pontuaria da experiência nossa mesmo aqui interna é que o diálogo melhora muito a partir do momento que você passa a conversar com todo mundo junto. Né? Ah, com certeza, Niei. Você me relatou aqui, né? Agorinha mesmo, um trabalho que você fez aqui com o pessoal aqui, né, da TV, no sentido de se reunir, quer dizer, os próprios servidores aqui reclamaram com você dessa necessidade de diálogo, né? E quanta coisa nós podemos resolver com diálogo, né? E o diálogo não é, quer dizer, nós temos dentro do trabalho, eu fico ali 8 horas, 6 horas, 10 horas ali junto com o meu colega do lado ali, como que eu vou trabalhar sem diálogo? E o diálogo, ele é fundamental, né? É fundamental na nossa vida pessoal, esposo com esposa, namorado com namorado, pai com filhos, né? Irmãos. E no trabalho, mais do que nunca, isso é necessário, porque a convivência ali é muito próxima,
Nós tivemos várias situações de servidores aí, né? Recentemente nós tivemos um caso de servidor reclamando que ele estava, né, com um colega do lado que ele não conseguia ter diálogo. Eu falei, olha, situação complicada, dificílima. Como é que você vai conviver com um cidadão que está do seu lado durante 8 horas por dia sem você ter um mínimo de diálogo? Eu acho que começa com um bom dia, com uma boa tarde, né? Olha, bom final de semana, etc, etc. Mas discutir tudo, né? Principalmente aquilo que se refere ao dia a dia de trabalho ali, colocar as cartas na mesa, né? Colocar as cartas na mesa e discutir mesmo para valer. Né? De repente, uma atitude que eu, enquanto supervisor, eu, enquanto chefe, adoto, de repente eu posso ter uma visão e alguém daquele grupo lá me contrapor e dizer, olha, Sérgio, aquele procedimento que você está adotando não está muito correto. Por quê? Por isso, por isso, por isso. E dá oportunidade para o servidor poder trazer esse diálogo para a gente e a gente também, né, saber respeitar e aceitar. Ter a humildade de reconhecer. Claro, claro. Né? E não impor condições. Essas imposições de condições não soam bem. Né? Perfeito. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui e dizer que a TV Princesa está à disposição sempre que tiver alguma inovação, alguma coisa nesse sentido que é importante para a população. Cine, agradecer mais uma vez aqui, né, e dizer para a população, para os nossos colegas servidores, que é objetivo, é uma busca incansável, determinada pelo prefeito Antônio Silva, para que nós possamos, né, trazer um conjunto de ações e, através desse conjunto de ações, trazer o melhor atendimento para a população. E dentre esse conjunto de ações é que eu já citei no início, né, investimento em tecnologia, capacitação de servidores, e os servidores também têm que ser avaliados. Né? Então, esse conjunto de ações é que nós estamos buscando incrementar para poder atender aos nossos 135 mil munícipes, né? Que é a nossa cidade de Varginha, do qual nós temos um imenso carinho. Perfeito. O programa Cidade Aberta volta na próxima semana. Até lá!